Queridos filhos e filhas, queridos irmãos, queridas irmãs, o que o Padre deseja mais uma vez e de todo o seu coração é que as palavras que você vai ouvir agora sejam um remédio para a sua alma. O que eu mais peço a Deus é que possa transformar as palavras que você vai ouvir em bálsamo para o seu coração. Você que tem sentido o seu coração machucado, você que muitas vezes fica procurando até o porquê de tanta dor que você sente dentro do peito, que essas palavras possam ajudar você a perceber qual é a raiz dessas dores. Onde está o fio da meada que você perdeu? E por isso eu gostaria muito da sua atenção. Eu gostaria que você tomasse essas palavras não como palavras de um homem, palavras de um comedor de feijão, mas as palavras do próprio Deus na boca de um homem. É Deus que vai falar com você, querido. Por isso que você não fique surpreso se por acaso o Padre tocar em situações pelas quais você esteja passando exatamente daquela maneira. Isso não se deve ao Padre, mas se deve a Deus, que está usando do Padre para falar com você. E para transmitir a você essa mensagem que Deus hoje dirige, nós vamos nos situar no texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, um evangelho muito pesado, de um texto bastante difícil até para ouvir, quem dirá para viver, e talvez por ser tão pesado, esse texto seja tão mal compreendido. Por causa desse texto, casais já se separaram, filhos já abandonaram seus pais. Por causa desse texto que você acabou de ouvir, pessoas já se tornaram reclusas, pessoas já fugiram da sociedade, acreditando que estavam fazendo a vontade de Deus. E tudo porque esse texto diz assim: do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Repita com o Padre: do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus, quando disse essa palavra, que é uma palavra dura, é uma palavra extremamente comprometedora, exigente, ele já estava quase que nos seus finalmentes. Jesus estava a caminho de Jerusalém para ser entregue nas mãos dos judeus, julgado, crucificado e morto. Jesus já tinha passado pela Galileia, Jesus já tinha passado pela Samaria, Jesus já tinha passado pela Judeia e estava seguindo o seu rumo em direção a Jerusalém, onde ele seria entregue. Quando Jesus disse essas palavras,
Jesus já tinha vivido experiências suficientes para que ele pudesse dizer isso. Talvez se você pegasse esse texto assim friamente, você poderia dizer: será que quando Jesus falou essas palavras, ele não estava chateado? Será que Jesus não estava se sentindo talvez até traído por alguém, traído talvez até pelo próprio Judas, a ponto de exigir dos apóstolos, de exigir dos discípulos, que eles fossem mais radicais na renúncia? Porque veja, no evangelho de hoje, Lucas 14, Jesus está exigindo uma renúncia de tudo o que você possui. Ele está dizendo mais, que se você não renuncia a tudo o que você possui, você não pode ser discípulo dele. Em outras palavras, Jesus veio colocar uma condição para quem quiser ser discípulo. Jesus veio dizer para você que a única maneira de ser discípulo dele é renunciando a tudo que você possui. Veja, para que você seja católico, a condição é que você seja batizado na igreja católica. Para que você se torne um evangélico, a condição é que você seja batizado naquela igreja. Para que você seja discípulo de Jesus, a condição é muito mais radical. É preciso que você renuncie. A palavra discipulado, conforme Jesus disse, tem tudo a ver com a palavra renúncia. Você só vai conseguir o discipulado se você conseguir a renúncia. Mas o que é renúncia? Como eu devo entender essa palavra? Até que ponto eu devo colocar sentido nessa palavra? Porque se nós formos pegar essa palavra literalmente, nós vamos chegar à conclusão que Jesus tem pouquíssimos discípulos. Que nós que estamos aqui, nós não somos discípulos de Jesus. Afinal de contas, você não renunciou seu pai e sua mãe. Você não renunciou sua esposa, seus filhos. Você não renunciou seus irmãos e suas irmãs. Então, se você não renunciou, pegando o texto literalmente, nós diríamos que você não é discípulo de Jesus. Mas será o que é? O que significa essa palavra renúncia? A palavra renúncia significa abrir mão de alguma coisa, abdicar de alguma coisa, deixar de fazer, deixar de ganhar, deixar de lado, abandonar, rejeitar alguma coisa. Todas as vezes que você está abrindo mão de alguma coisa, você está praticando uma, vamos dizer todos juntos, uma renúncia. Significa abrir mão de alguma coisa. Então você perceba duas coisas. A renúncia, ela só pode ser chamada de renúncia se ela for consciente. Se alguém vem e toma aquilo que você está na mão, você não está abrindo mão, você está sendo furtado, roubado, extorquido. Para ser renúncia tem que ser uma coisa voluntária, tem que depender da sua vontade, tem que ser um ato consciente. Por aí você vê que a renúncia que Jesus exige, ela não pode ser uma coisa forçada. Ela não pode ser por pressão.
Tem muitos irmãos que querem fazer com que nós sigamos a Jesus por pressão. A gente percebe muito isso fora da igreja católica, dentro da igreja católica. As pessoas querem que você se torne discípulo de Jesus, pressionando você. E eu digo para você, pressão não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Tudo que Jesus propôs foi voluntário. Tudo que Jesus propôs foi algo que respeita a nossa liberdade. E a renúncia, ela só acontece onde existe respeito. Agora, como entender os limites da renúncia? Renunciar para ser discípulo de Jesus significa o quê? Uma das coisas que você logo percebe é que a renúncia, ela nunca é gratuita. Muitas vezes a gente até ouve a esposa dizer assim, dizer para o marido: eu renunciei à minha vida por sua causa. A mãe dizer para o filho: eu renunciei aos meus estudos, eu abri mão de tudo que eu queria, de tudo que eu sonhava por sua causa. Aí o filho ou o marido diz para ela assim: mas eu te pedi? Eu te pedi para você parar de estudar por minha causa? Eu te pedi para você deixar de ir na casa de sua mãe por minha causa? Que renúncia foi essa que você fez por minha causa, se eu não te pedi? Na nossa mente, na nossa cabeça, fica a impressão de que a renúncia, ela acontece gratuitamente, e Jesus vem nos dizer que não. Toda renúncia, ela tem um fundamento, ela tem um para quê. Você não vai abrir mão do que você tem por qualquer coisa. Você não vai abrir mão dos seus estudos. Você não vai abrir mão de uma vida feliz por qualquer motivo. Tem que ter um motivo. A renúncia, ela só acontece se o motivo for forte o suficiente. Por exemplo, você está querendo passar em um concurso. Responde para mim. Para passar em um concurso público, você vai conseguir passar se divertindo o dia inteiro, estudando só um pouquinho, ou você vai ter que fazer renúncias para conseguir passar? Vai ter que fazer renúncias, sim ou não? Sim. Então a pessoa que está querendo passar num concurso público, ela tem que deixar de ir em festa, ela tem que deixar a televisão, ela tem que deixar a internet, ela tem que deixar as conversas com os amigos. Por quê? Porque ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Passar no concurso. Mas para passar no concurso, ela vai ter que fazer a renúncia. Ela vai ter que abrir mão de alguma parte do seu tempo em função do concurso. Um atleta tem o desejo de ganhar uma medalha olímpica. Para ganhar uma medalha olímpica, ele vai ter que fazer renúncia. Ele vai ter que renunciar ao seu tempo para dormir, ele vai ter que dormir menos. Ele vai ter que renunciar ao seu conforto, ele vai ter que suar bastante a camisa, ele vai ter que treinar fisicamente, ele vai ter que ter uma alimentação controlada, não vai poder comer tudo o que ele quer, não vai poder sair na hora que ele quer. A vida dele vai ter várias limitações que nós chamamos de renúncia. Mas veja, essa renúncia, ela não acontece livremente. Ela acontece porque ela tem um motivo. Qual é o motivo? A medalha que ele quer. No caso de Jesus, o motivo, a vantagem, a recompensa da renúncia é você se tornar discípulo dele. Quem se renuncia, não se renuncia sem motivo nenhum, se renuncia com um objetivo. Qual é? Tornar-se
tornar-se. Mas espera aí, padre. Quem passa num concurso, quem renuncia para passar num concurso, quando passa num concurso, tem um resultado que nós sabemos que é positivo. A pessoa vai ter um salário bom, a pessoa vai ter um emprego mais tranquilo. Quem consegue uma medalha como esportista, nós sabemos qual é o resultado. A pessoa vai ser famosa, a pessoa vai ser chamada para dar entrevista nos jornais, a pessoa vai ter o seu nome inscrito nos livros de história do nosso país, nos registros. Vai se tornar uma pessoa importante. Mas a pessoa que se torna discípulo de Jesus, qual a vantagem que ela tem? Ser discípulo de Jesus serve para quê? Ou sendo bastante pragmático, o que eu ganho com isso? Se você renunciar a tudo para ser discípulo de Jesus, no final, qual vai ser sua recompensa? A primeira coisa, o discípulo é aquele que está perto do mestre. Se você renunciar por causa de Jesus, a primeira recompensa que você vai ter um acesso à presença dele que outras pessoas não têm. Você vai sentir Jesus presente na sua vida de uma maneira que você nunca sentiu. Porque isso é muito comum. Pessoas dizerem: padre, eu rezo, mas eu não sinto. Eu chamo Deus para perto de mim, mas eu não sinto que Deus está perto de mim. Significa o quê? Que Deus não está te ouvindo? Não. Significa que você ainda não conseguiu se aproximar dele. Para se aproximar de Deus, para ter intimidade com Jesus, você precisa de uma coisa. Qual é? Vamos dizer todo mundo junto, qual é? Esse é o primeiro presente que você recebe, a primeira recompensa que você recebe. A certeza de que Jesus caminha com você. A certeza que onde você vai, Ele vai também. A certeza de que mesmo quando você está dormindo, Ele está ali do seu lado, velando o seu sono. A segunda recompensa que todo discípulo recebe é porque o discípulo, ele se senta aos pés do mestre para ouvir. E quando você renuncia para ser discípulo de Jesus, você começa a receber sabedoria, mas uma sabedoria que não é humana, uma sabedoria que não está nos livros, uma sabedoria que o mundo não conhece, porque essa sabedoria vem de Deus. É a sabedoria que faz você caminhar no caminho certo. É a sabedoria que faz os seus planos se realizarem. Padre, tudo que eu faço dá errado. O que será que aconteceu? Tem alguma maldição? Não é que tem maldição, é que você não está sabendo fazer a renúncia para ser discípulo de Jesus. Você não está tendo sabedoria divina. Você está buscando a sabedoria humana, você está buscando atalhos para ser feliz. Quando você renuncia para ser discípulo, você recebe uma sabedoria, uma capacidade de enxergar os seus problemas com uma visão de águia. Você não fica ali preso aos detalhezinhos, você fica preso àquilo que é maior, àquilo que é superior, àquilo que supera. E o terceiro presente que Jesus concede a quem se faz discípulo, a quem renuncia para ser discípulo. A finalidade do discípulo é se tornar como um mestre. Se você renuncia por causa de Jesus, aos poucos Jesus vai fazendo você se parecer com Ele. Aos poucos, Jesus vai te dando aquilo que é dele. A paz que é dele, Ele dá para você. Os dons que são dele, Ele dá para você. Acima de tudo,
A imortalidade que Jesus possui, Ele concede para você. Quem aqui quer viver para sempre? Quem aqui quer vencer a morte? Diga amém. O conselho para quem quer vencer a morte, para quem quer ser imortal, é somente esse: seja discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, é preciso fazer renúncia. Mas padre, quer dizer então que se eu quiser ser discípulo de Jesus, eu vou ter que afastar da minha mãe, do meu pai, eu vou ter que afastar da minha esposa, eu vou ter que largar minha família, padre? Será que Jesus ia querer de mim que eu abandonasse todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que vivem comigo para ser discípulo dele? Eu digo para você, não. Já houve pessoas, e até hoje existem pessoas que pensam que para ser discípulo de Jesus, você tem que romper com sua família. Você tem que considerar como se você não tivesse pai, não tivesse mãe, não tivesse filho, não tivesse esposa. Isso não encontra fundamento no Evangelho. O que o Evangelho diz não é que você tem que renunciar a pessoas, mas você tem que renunciar à maneira errada como você se relaciona com as pessoas. Não sei se você percebe essa diferença. O que Jesus quer não é que você se afaste dos outros, porque tem gente que acha que para ser santo tem que ser afastado. Tem gente que pensa que para ser santo tem que se isolar do mundo. Mas Jesus não fez isso e Ele era santo. O que Jesus quer de você não é que você renuncie às pessoas, é que você renuncie à maneira errada de se relacionar com elas. Porque veja, qual é a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas? É trazendo as pessoas para dentro do nosso coração de maneira ilimitada. Perceba, por exemplo, uma pessoa quando ela está apaixonada. Uma pessoa apaixonada, ela faz o que for preciso pelo outro. Se o outro pedir assim, eu quero que você até afaste da sua mãe, pois ela afasta. Tem muito rapaz que faz a moça afastar da própria mãe para ter controle sobre ela, porque ele aproveita que a moça está apaixonada. Então o que Jesus quer é que os seus relacionamentos não sejam pautados a partir da realidade humana, mas a partir da realidade divina. O que Jesus quer é que você se relacione com os outros, tendo Deus como parâmetro, como modelo, tendo Deus como limite. Padre, eu ainda não estou entendendo. Deixa eu explicar para você de uma maneira muito simples. O que Deus quer é que você o ame primeiro e depois ame os outros. Porque a nossa tendência é amar os outros, e quando nós estamos com um problema, nós amamos a Deus, buscamos a Deus. Deus quer o contrário agora. Deus pediu para você mudar. Para ser discípulo dele, o primeiro amor, a primeira atenção, o seu coração tem que girar em torno de Deus, não é em torno das pessoas. O que você e eu temos o hábito de fazer? Nós colocamos a pessoa no centro e colocamos Deus na periferia. Então, quando você está de bem com o seu marido, você está de bem com Deus. Quando você briga com o seu marido, você não quer rezar. Quando você está de bem com seus filhos, você ama todo mundo, você ama até Deus, você vem à igreja. Quando você está de mal dos seus filhos, aí você fica de mal de Deus. Para ser discípulo tem que ser o contrário. Para ser discípulo, os seus relacionamentos tem que partir de Deus. O seu relacionamento com Deus é que deve interferir nos seus relacionamentos com os homens, e não o contrário. Então o que Deus está pedindo para você, de uma maneira conclusiva, é isso:
para ser meu discípulo, o seu coração deve girar em torno de mim. Se tem alguém girando no centro do seu coração, se tem alguém ocupando o centro das suas atenções, renuncia. A renúncia é disso. Não é da pessoa, é da atenção que você dá para a pessoa, é do sentimento que você tem por aquela pessoa. Coloque Deus no centro. As pessoas dizem assim: minha família é tudo para mim. Se você diz minha família é tudo para mim, você está dizendo eu não sou discípulo de Jesus, porque só Jesus pode ser tudo. Minha família não é tudo, minha família é muito. Mas eu sei, um dia eu vou perder minha família. E quando eu perder minha família, eu vou ficar com aquilo que ninguém pode tirar de mim: Jesus Cristo, nosso Senhor. Aplauda o Senhor por isso. O que Jesus quer de você é muito simples, dói, mas é simples. E eu acredito que se você seguir, você será muito mais feliz. Jesus quer que você retire todas as pessoas do centro da sua vida, dos altares da sua vida. Jesus quer que em primeiro lugar, na hora que você acordar, antes de pensar no seu marido, antes de pensar nos seus filhos, antes de pensar de fazer café, antes de pensar de trabalhar, você tem que pensar nele. O discípulo é aquele que vive em função do mestre. A sua vida tem que viver em função de Jesus. E se você viver em função de Jesus, você será discípulo. E se você for discípulo, você vai receber a presença de Jesus, a sabedoria de Jesus. Você vai receber a vida eterna que Jesus nos dá. O que eu mais desejo de coração é que o Senhor ocupe o centro, a centralidade dos nossos corações. É que você perceba que essas pessoas que estão tomando conta das suas atenções, ao invés de te trazer paz, elas estão trazendo complicações para a sua vida. E tudo isso porque você não colocou Jesus no centro. Desocupe seu coração, filho. Coloque Deus no centro. E assim a sua vida aos poucos vai sendo organizada, vai sendo transformada, vai sendo restaurada por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.